Boa tarde, graça e paz. Eu sou a Cristielen. Estou aqui para mais uma vez estar ajudando vocês com mais dicas da língua portuguesa, né? Que nós tanto utilizamos, tanto para falar quanto para escrever. E hoje vai uma dica muito legal, que é a respeito de duas palavrinhas que muitas pessoas têm dúvidas de como estar utilizando, tá? Então hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, que é o uso no caso das palavras do me e do mim. Então, quando e qual dos dois eu tenho que utilizar? Vamos lá? Então, o me, M-E, ele é um pronome e nós vamos sempre estar utilizando ele seguido de um verbo. Se não tiver seguido de verbo, não pode se utilizar o me. Vamos ver aqui alguns exemplos de situações que a gente pode estar utilizando. Por exemplo, os alunos sempre me respeitaram. Joana me ofereceu uma carona. E o cachorro não me obedece. São situações que frases que a gente pode estar utilizando o me. Vocês podem observar que nessas frases sempre tem um verbo. Na primeira frase, o verbo é respeitaram, do verbo respeitar. Na segunda frase, o verbo ofereceu, de oferecer. E na terceira, o verbo obedece, de obedecer. Então, sempre vai estar acompanhado de um verbo. Agora a gente vai falar sobre o uso do mim, M-I-M, que também é um pronome e sempre utilizado depois de uma preposição. Vamos ver aqui alguns exemplos. Os alunos sempre respeitaram a mim. Joana ofereceu carona a mim. O cachorro não obedece a mim. Vocês podem observar que está sempre acompanhado de alguma palavrinha pequena antes. Essas palavrinhas a gente chama de preposição, e eu vou estar colocando uma tabela lá no grupo para vocês estarem cientes de quais preposições são as mais comuns que a gente vira e mexe está utilizando no nosso dia a dia. E é importante lembrar que mim não faz nada, tá? A gente costuma muito utilizar, pega isso para mim fazer aquilo. Não tem como, não existe isso, tá? Então, recapitulando, quando a gente vai usar o mim ou o me, ele me ama, acompanhado sempre de um verbo. Amanhã você me fala o que faremos no sábado, acompanhado do verbo falar. Ele chegou até mim. Você pode pegar essa caneta para mim? Sempre acompanhado de uma preposição. Para, a, até. Enfim, são inúmeras preposições que podem estar acompanhando a palavrinha mim. E preposição são palavras que vêm antes, ou seja, preposição. Esse é o sentido, que vem antes da palavra mim. Vem antes de alguma coisa. E muito se vê, principalmente no Facebook ou em algumas postagens, o uso errado do mim. Por exemplo, ele me deu um beijo, ela me dá um abraço todos os dias, o professor me dará as provas amanhã, eles me deram uma bronca horrível. Descartem isso. É sempre o uso do me. Sempre que forem usar um verbo, sempre coloquem o me. Outra observação importante, como eu disse, mim não faz nada. Quem faz sou eu. Eu faço, mim não, a não ser que a gente esteja numa tribo indígena. Aí vocês vão usar o mim. Mas fora disso, para mim fazer alguma coisa está errado. É para eu fazer. Como, por exemplo, filho, pegue o dinheiro para mim fazer compra. Não, está errado. Filho, pega o dinheiro para eu fazer as compras. Entenderam? Galera, eu espero que eu tenha ajudado, contribuído aí com mais alguma coisa. E um beijão e até a próxima.